Olá, colegas. Vamos aí gravar mais um vídeo. Estamos aí, se não me engano, é o 8º vídeo sobre atos de ofício. Se você quiser conversar comigo, se você quiser relacionar comigo, você pode acessar o meu blog www.hernandoquah.blogspot.com.br. Estou no Facebook, estou no Twitter e o meu e-mail é hernando.advocacia@hotmail.com. Para mim é uma alegria muito grande relacionar com vocês, com você que está me assistindo. No vídeo número 7, nós falamos sobre o rito ordinário. Hoje nós vamos falar sobre distribuição, autuação, registro e protocolo. Não dá para a gente detalhar muito, porque, na verdade, nós estamos trabalhando especificamente para o concurso do TJMG. O que eu puder aprofundar mais, eu aprofundarei, tá certo? Mas esse curso é específico, essas aulas são específicas para cumprir o edital do TJMG. Na sua íntegra, nós iremos cumprir. Outra coisa, os alunos estão me cobrando a finalização das aulas sobre o regimento interno do TJMG. Estarei finalizando, se Deus quiser, quero ver se eu consigo esta semana gravar as 3 últimas aulas que estão faltando, para que vocês tenham aí o curso sobre o regimento interno do TJ por completo. Vamos lá, que Deus abençoe o nosso trabalho. Essa é a nossa aula que vocês estão assistindo, irão assistir quantas vezes for necessário e compartilharem também. Vamos lá. O que é registro? O que é registro? Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuído onde houver mais de um juiz ou mais de um escrivão. Colegas, faça o registro por meio de lançamento em livro próprio do cartório, dos dados necessários à identificação do feito. A observância de uma sequência numeral para os atos de registro é medida indispensável, é medida necessária para a consecução do seu objetivo. O registro, caros amigos, é o primeiro ato que o escrivão pratica logo após a autuação da petição inicial. O registro é o primeiro ato em que o escrivão pratica logo após a autuação da petição inicial. Então, fique atento. O registro é o primeiro ato que o escrivão pratica logo após a autuação da petição inicial. A distribuição, sempre que houver diversos órgãos concorrentes em matéria de competência ou atribuições, ou seja, vários juízes ou cartórios com igual competência, numa mesma comarca, haverá necessidade de distribuir os feitos entre eles na sua entrada no juízo. Muito bem, colegas. Nós temos que entender que os atos de ofícios, eles estão presentes aí em todos os graus, né, cada um com a sua especificação. Agora, quando eu falo com vocês que a distribuição é um ato de entregar a petição inicial para a provocação do Poder Judiciário, eu estou dizendo que a distribuição é o procedimento de sorteio do juiz responsável pelo julgamento da ação. Porque eu não posso escolher qual juiz julgará a minha ação. Na verdade, eu vou fazer o protocolo, vou lá pedir para fazer o protocolo, para protocolar a petição que eu estou entrando, e ela será distribuída. Segundo a Constituição Federal de 1988,
a distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. A distribuição será imediata em todos os graus de jurisdição. Também, colegas, o Código de Processo Civil, você está acompanhando aí, regulamenta a distribuição dos feitos, determinando que todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz ou mais de um escrivão. Isso está lá, você pode verificar no artigo 251 do Código Civil Brasileiro. E será alternada a distribuição entre juízes e escrivães, obedecendo à rigorosa igualdade. Então, isso está claro, está definido aí no Código de Processo Civil. De acordo com o Código, será cancelada a distribuição do feito que, em 30 dias, não for preparado no cartório em que deu entrada. O registro, eu já falei, vale ressaltar que o registro é o procedimento de assentamento de atos jurídicos realizados no decorrer de um processo, os quais devem ser anotados em livros próprios. Então, nós falamos, então, do registro e do registro e da distribuição. E a autuação. O que é autuação? Quem não é da área jurídica fica, nossa, o que é isso? Autuar. Autuação é a reunião de documentos. Autuação é a reunião de documentos em forma de processo. Na autuação, o conjunto de documentos recebe a capa. Você pega aquela capa, você pega o processo, tem a capa que foi colocada no processo que você protocolou lá no fórum, né, na comarca, na qual deverá constar o juízo em que o processo corre o feito, o número do processo, a identificação das partes e respectivos procuradores, do escrivão e espécie de ação. Na contracapa devem ser anotados folhas onde se encontram as peças do processo que interessam ao julgamento, assim como sentenças, agravos retidos, acordos anteriores, embargos infringentes, mandado de segurança e outros. Então, o que interessa para vocês, colegas? A autuação é a reunião de documentos em forma de processo. Na autuação, o conjunto de documentos recebe a capa, autos, no qual deverá constar o juízo em que o processo ocorre o feito, o número do processo, a identificação das partes e respectivos procuradores do escrivão e a espécie da ação. Outra coisa, autos. Identifica o conjunto de ornamentos de peça de um processo. Autos é o documento físico no qual desenvolve o processo. Autos é o documento físico no qual se desenvolve o processo. As folhas dos autos devem ser numeradas. E cada uma delas devidamente publicadas. Então, a autuação é a reunião dos documentos. Autos é os documentos físicos no qual se desenvolve o processo. Ok? Então, vamos lá. Quando eu falei com vocês, eu acho que é importante a gente estar colocando, completando, né, para que vocês possam entender de forma mais clara o que eu estou passando para vocês. Eu já falei da distribuição, do registro, da autuação e de o que é autos. Agora eu gostaria só de fazer um comentário com vocês ainda sobre a distribuição, né? Pode haver distribuição só entre juízes ou só entre cartórios. E pode haver distribuição simultânea entre juízes e cartórios. Se um só é o juiz competente e vários dos cartórios que auxiliam, a distribuição será de cartórios.
Se vários juízes competentes e um só cartório que os serve, a distribuição será só de juízes. Isso é importante, essa informação para você que não tem, né? De repente você não tem experiência nenhuma, ou até mesmo não é da área jurídica. Eu vou tentar ao máximo colocar para vocês as informações necessárias para quem não sabe, não conhece o que é um processo, não sabe nada na área jurídica. Caros colegas, continuando, quando se fala em apensamento de autos, significa apensar é o ato de juntar em anexo. Apensar é o ato de juntar em anexo. Geralmente os processos são distribuídos por dependência, são apensados nos próprios autos. Então vamos entender direitinho. Você faz uma petição, você vai levá-la até o fórum, até a comarca, né? Primeira, segunda vara, ou criminal, ou no próprio juizado especial, por aí. Lá vai ser feito o registro, que o registro é o procedimento de assentamento de atos jurídicos realizado no decorrer de um processo. Muito bem. Vai acontecer também a distribuição, que nós já falamos, é o ato de entregar a petição inicial para a provocação do judiciário. E a distribuição é o procedimento de sorteio do juiz responsável pelo julgamento da ação. Muito bem. Nós falamos também que a autuação é a reunião de documentos. Falamos também que autos identifica o conjunto de ornamentos de apeste do processo, ou seja, autos é o documento físico no qual se desenvolve o processo. O apensamento, o que é apensamento de autos? Apensar é ato de juntar em anexo. Aí você chega, junte essa peça, esse documento nos autos para mim, no processo para mim. O que você está pedindo? Você está pedindo para apensar, né? Apensar, que é o ato de juntar em anexo. Restauração de autos. O que é restauração de autos? A restauração de autos é o procedimento para recomposição de autos que se perderam, ou por extravio ou por dano. Os autos se perderam ou extraviaram, você vai ter que fazer a restauração de autos, né? A restauração de autos, que é os documentos físicos que estavam dentro do processo. A restauração de autos é regulada pelo CPC. Vamos ver quais os dispositivos que regulamentam essa restauração. Pode abrir o seu código. Vou esperar. Você vai abrir aí no artigo 1063, que eu vou ler e comentar com você. Verificando-se o desaparecimento dos autos, perderam-se os autos, houve o desaparecimento de documentos, pode qualquer das partes, autor ou réu, promover-lhes a restauração. Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nestes prosseguirá o processo. Se houve, preste atenção, desaparecimento de autos, mas há autos suplementares, com os suplementares será dado continuidade ao processo. Como que fala o artigo 1064? Na petição inicial, declarará a parte o estado da causa ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo, inciso 1, certidões dos atos constantes no protocolo de audiência do cartório por onde haja ocorrido o processo, cópia dos requerimentos que dirigiu ao juiz, quaisquer os documentos que facilitem a restauração. Então, na verdade, na restauração, há uma colaboração de autor e réu. Cada um vai apresentar o documento que tem em mãos para que os autos sejam restaurados.
O artigo 1075 diz o seguinte: a parte contrária será citada para contestar. A parte contrária, eu, autor, vou restaurar os atos. Então, o réu será chamado, né, o réu será citado para contestar o pedido no prazo de 5 dias, cabendo-lhe exibir as cópias, contrafés e mais reproduções dos atos e documentos que estiverem em seu poder. Porque, de repente, eu fiz restauração, fiz alguma restauração errônea, ou faltando um documento, cabe a citação do réu para, ou do contrário, o réu ou autor, para que conteste, né, a restauração que foi feita. Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o respectivo auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Então, foi chamado a parte contrária, verificou, está ok, então o juiz vai homologar e essa restauração, esses autos restaurados suprirá os autos desaparecidos. Se a parte não contestar, ou se a concordância for parcial, observar-se-á o disposto no artigo 803. O artigo 1066 diz o seguinte: se o desaparecimento dos autos estiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, o juiz mandará repetir. Então, o juiz pode repetir as provas, né, se caso o desaparecimento dos autos tiver ocorrido após a produção das provas. Aí diz o parágrafo 1º: serão requeridas as mesmas testemunhas que falaram nos autos desaparecidos. Mas, se essas tiverem falecidos, ou se acharem possibilitadas de depor, e não havendo, presta atenção, meio de comprovar de outra forma o depoimento, poderão ser substituídos. Imaginem vocês que houve a audiência, né, de inscrição de julgamento, foi apresentado testemunha, a testemunha foi inquirida e os autos desaparecem. Na restauração, se essas pessoas, se essas testemunhas que foram inquiridas não tiverem como mais você chamá-las de volta, pois faleceram, o que vai acontecer? Se não tiver outra forma de comprovar o depoimento delas, aí quem estiver restaurando, né, poderá pedir aí que seja inquirida outras pessoas para substituir aquelas que foram testemunhas, que foram inquiridas no processo desaparecido. Não havendo, diz o parágrafo 2º do artigo 1066, não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que for possível e de preferência pelo mesmo perito. Mesma coisa, foi feita uma perícia nos autos desaparecidos. Se não houver uma forma de comprovar o laudo daquela perícia, será feita uma nova perícia, se possível, com o mesmo perito. Parágrafo 3º do artigo 1066. Não havendo certidão de documentos, esses serão reconstituídos mediante cópias e, na falta, pelos meios ordinários de prova. Se não há certidão nenhuma, não há comprovante de documento nenhum, você vai ter que realmente reproduzir novos documentos, né, através de provas legalmente permitidas e lícitas. Parágrafo 4º. Os serventuários auxiliares de justiça não podem eximir de depor como testemunhas, porque eles vão usar muito. Às vezes, muitos fatos que eles sabem, muitos procedimentos que foram feitos com os autos, eles sabem. Depor como testemunha a despeito de atos que tenham praticados ou assistidos. Parágrafo 5º. Se o juiz houver a proferir sentença da qual possua cópia, esta será junta aos autos e terá a mesma autoridade da original. O artigo 1067 do Código de Processo Civil diz o seguinte: julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos. Aparecendo os autos originais, aqueles que foram desaparecidos,
Neste se prosseguirá, sendo já pensado os autos de restauração. Na verdade, a preferência é dos autos originais. Se está caminhando com os autos restaurados, surge os autos originais, paralisa, né, faz o apenso, nós falamos aí do apensamento, né, que é ajuntar em anexo. Então vamos anexar os autos restaurados e vamos dar prosseguimento com os autos originais, com os autos que estavam desaparecidos. Os autos suplementares serão instituídos ao cartório, deles se extraindo certidões de todos os atos e termos a fim de completar os autos originais. Artigo 1078. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, a ação será distribuída, sempre que possível, ao relator do processo. A restauração far-se-á no juízo de origem, quando os autos que neste tenham realizado. Remetidos os autos ao tribunal, aí se completará a restauração e se procederá o julgamento. Então, houve o desaparecimento dos autos no tribunal. Quem vai fazer a restauração é o juízo de origem. Depois de feita essa restauração, ele sobe, o processo restaurado sobe, né? E aí se completará a restauração e se procederá ao julgamento. Completará a restauração com lá o complemento, com o que puder, até esse eventuário do próprio tribunal, que puder ajudar para completar a restauração do processo. Artigo 1079. Quem houver dado causa preste atenção, quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos, responderá pelas custas, gasto de restauração e honorário de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer. Ainda, nós podemos ver lá no artigo 493 da restauração dos autos. Verificando o desaparecimento dos autos, pode qualquer das partes promover-lhes a restauração. Qualquer das partes pode mover a restauração. Havendo autos suplementares, cópia autêntica ou certidão de processo, nesses prosseguirá o processo. A distribuição do pedido de restauração, sempre que é possível, será feita ao relator que tiver funcionado nos autos perdidos, nos autos desaparecidos. E em caso de recurso, o juiz prolator da sentença prestará por escrito os esclarecimentos que puder. Na verdade, você tem a colaboração do serventuário, do juiz, de quem falou nos autos. O procedimento para restauração é o estabelecido na lei processual civil ou penal, cabendo ao relator a direção do processo e o seu julgamento. Parágrafo único. Da decisão do relator caberá agravo retido para o órgão a que competir o julgamento da causa contida no processo restaurado. Então, ficar atento com a perda de autos, porque no caso de o auto perder, se não tiver auto suplementar, com certeza terá que ser feita a restauração, que pode ser solicitada por qualquer uma das partes. Muito bem, caros colegas. Vamos falar um pouquinho sobre exame em cartório, manifestação e vista. Primeira coisa, eu gostaria, não sei se o tempo vai nos permitir, mas vamos entender uma coisa. É comum você ouvir, né, nos corredores do fórum, carga, vista, e para você que não está, para você que não é da área jurídica, você fica, o que é isso carga? O que é isso vista? Então você vai compreender agora, preste atenção. Você vai fazer um rascunho e anote. Carga é um procedimento de retirada, dos autos das secretarias de juízo em caso de vista. Carga é o procedimento de retirada. Quando eu estou fazendo retirada, eu estou dando carga. Carga é o procedimento de retirada dos autos das secretarias de juízo em caso de vista. Já a baixa é o procedimento de devolução dos autos à secretaria respectiva. É o recebimento dos autos. Carga é a retirada.
Baixa é o procedimento de entrega, de devolução dos autos. À vista é o direito que tem o advogado de retirar o processo da secretaria por um prazo pré-determinado. Vista é o direito que tem o advogado de retirar o processo da secretaria por um prazo pré-determinado. Lá no artigo 6º da Resolução 290, nós vamos encontrar o seguinte: a retirada dos autos de processo da Secretaria de Juízo poderá ser realizada por intermédio de advogado ou estagiário regularmente inscrito na OAB, constituído procurador de algumas das partes, desde que não esteja fluindo prazo comum para falar, contestar, defender ou recorrer. O artigo 40 desta resolução, Resolução 290 de 1995, diz o seguinte: o advogado tem direito de examinar em cartório de justiça e secretaria de tribunal autos de qualquer processo, requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias, retirar os autos do cartório ou secretaria pelo prazo legal sempre que lhe competir falar por determinação do juiz, retirar os autos do cartório ou secretaria pelo prazo legal sempre que lhe competir falar neles, por determinação do juiz dos casos previstos em lei. Ao receber os autos, aos documentos, ao receber os autos, o advogado assinará a carga, que é o documento ali de retirada, no livro competente. Sendo comum às partes o prazo, o réu tem prazo de 5 dias, o autor tem prazo de 5 dias. Sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, poderão seus procuradores tirar os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador poderá retirá-lo pelo prazo de 1 hora. Para cópias tem o prazo de 1 hora, independentemente de ajuste. Os advogados estagiários poderão tirar os autos físicos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias, e os autos em andamento pelos prazos processuais, mas nunca esses últimos, na fluência de prazo legal ou convencional. Outra coisa, colega, o direito do advogado de ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou repartição competente, ou de retirá-lo pelos prazos legais. É direito do advogado de tirar os autos do processo simples, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Ok? Agora, uma coisa que é importante vocês, pelo menos, tentarem assim, rever o que eu vou falar com vocês agora. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo legal. O advogado tinha o prazo de 5 dias de vista, ele fica com os autos mais 5 dias. Se intimado, o advogado não os devolver dentro de 24 horas, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do juízo. Então, o advogado ele retirou os autos, tinha um prazo de 5 dias, não entregou naquele prazo. Ele será intimado para entregar em 24 horas. Se ele não entregar, ele perderá o dia de vista de cartório e poderá também incorrer em multa. Agora, o que incumbe ao escrivão? Ter sob a guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham de subir a conclusão do juiz, com vista aos procuradores, Ministério Público e Fazenda Pública, quando devam ser remetidos ao contador ou ao partidor, quando modificando, se a competência forem transferidos a outro juízo. Ok? Muito bem. Vamos ver o que mais que nós podemos falar sobre a retirada, sobre o exame em cartório e manifestação e vista. No livro de carga e descarga de autos serão sempre anotados, de forma legível, o nome, endereço, telefone e número de inscrição no OAB do advogado ou estagiário facultado ao servidor da Justiça solicitar a exibição de carteira profissional.
os escrivães deverão fazer comunicação ao juiz de direito sempre que forem ultrapassados os prazos legais para a devolução dos autos à secretaria do juiz. Caros colegas, no próximo encontro nós iremos fazer algumas pontuação desses dispositivos que nós fizemos a leitura nesse vídeo. Muito obrigado e que Deus abençoe. Reveja esse vídeo, compartilhe quantas vezes for necessário. Um grande abraço para você.